Para você que é assinante aqui do projeto do Travessia, este vídeo é para esclarecer um pouco mais, fundamentar um pouco melhor, te dar mais referências do que são as minhas pretensões, o meu objetivo com essa área aqui dentro do projeto chamado Mapa do Mundo Pessoal. Mas esse vídeo também vai ficar aberto no meu canal do YouTube para que qualquer interessado possa assistir e entender um pouco melhor do que eu faço, do meu trabalho. Desde sempre eu tenho muita dificuldade para responder às pessoas: você é professor do quê? O que você ensina, no final das contas? E a resposta costuma ser muito longa. Eu já escrevi textos a respeito, mando link para as pessoas e tal, e por mais que isso resolva, nós vivemos num mundo e circunstâncias atuais, eu vou falar muito sobre circunstâncias nesse vídeo, em que todo mundo assiste vídeo, escuta podcast e pouquíssima gente lê. Nós estamos mais perto, eu acho, talvez a nossa circunstância atual esteja mais perto dos gregos lá de Homero, que não leram a Ilíada e a Odisseia, porque a Ilíada e a Odisseia eram recitadas pelos aedos, então a gente conhecia as coisas de ouvir, de ver, e não exatamente de ler, do que dos nossos antepassados mais próximos, vamos dizer assim, onde o ensino era todo feito muito mais com base na leitura. Então, no universo de rede social, de internet, o vídeo, o áudio, o visual, ele está imperando de fato. Então eu precisava fazer um vídeo no qual, de certo modo, as mesmas respostas fossem dadas de uma maneira que alcançasse mais pessoas e ficasse mais fácil das pessoas que estão me assistindo entender, afinal de contas, qual é o meu trabalho nessa parte de professor. Claro que aqueles que têm um interesse já específico com relação a alguns dos meus trabalhos, não precisa assistir esse vídeo, Se você gosta do meu trabalho a respeito sobre desenvolvimento da personalidade, camadas da personalidade, tem um curso ali específico, é só você ir direto no curso. Se você gosta do meu trabalho como mediador de leitura, seja de grupos presenciais, clubes de leitura, ou das minhas oficinas de leitura, também você já tem ali todo o material, você pode ir direto a esse material. Está todo dentro desse projeto Travessia, você paga uma coisa só e tem acesso a tudo. Se você gosta dos meus comentários, análises sobre filmes, seriados e livros, a mesma coisa, tanto aqui no canal do YouTube, que já está disponível, como dentro do Travessia também tem, As aulas têm lá os títulos dos próprios filmes e dos livros, por exemplo, sei lá, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, tem lá as 2, 3 aulas dentro do projeto, é só você procurar pelo nome do filme, você já encontra tudo lá. Então é claro que quem já tem um interesse específico sobre alguma coisa que eu produzi, tá resolvido. Aqui eu estou falando mais para o pessoal que tem, para os alunos, vamos dizer assim, que são para quem eu realmente faço o meu trabalho, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa. E que de alguma maneira são quem eu fui. Tem minha coleção de vídeos aqui no YouTube, que é a minha travessia, onde isso fica mais claro. Que são as pessoas assim, que se sentem muito perdidas, muito desorientadas na vida. É aquele pessoal que, de certo modo, é náufrago educacional, naufragou no sistema de educação, mais ou menos falando. O sistema de ensino formal, a educação, não lhe trouxe todas as respostas ou os caminhos e os destinos possíveis para onde você se dirigir com a sua própria vida. Eu sou um desses. Eu gosto muito de um título de um livro, de um reitor da Faculdade de Direito de Yale, nos Estados Unidos. Então aqui já é bom, Yale já fala o nome, Yale já é carteirada. O sujeito era reitor da Faculdade de Direito, e foi durante um bom tempo, de 1994 a 2004, se não está me falhando na memória. E depois ele me escreveu um livro sobre a sua experiência dentro da faculdade, da universidade, lançado acho que em 2008, se eu não me engano. E um livro que você pode adquirir, inclusive tem para Kindle, Você compra, além do físico, você pode comprar o e-book. E o título é basicamente uma tradução meu tosca, tipo, a finalidade da educação. Por que as nossas escolas e faculdades ou universidades abandonaram, desistiram do sentido da vida? É uma pergunta, Por quê? E ele vincula, obviamente, então, a finalidade da educação com essa dimensão do sentido da vida. O livro é muito bom, traz uma série de questões, ele está falando um pouco da eclosão do movimento do politicamente correto que hoje impera nas universidades, o movimento woke, etc. e tal. Então vale a pena a leitura daquilo tudo. E o título me chamou muito a atenção na época, Porque eu falei assim, é isso mesmo, é isso aí, tem que ter o sentido da vida, temos que falar do que é a vida real e concreta. E assim, escolas, universidades, de fato elas não têm que ensinar sobre o sentido da vida. Escolas e universidades, elas deveriam... É uma parte de instrução, tem coisas que nós precisamos aprender, elas têm que nos ensinar algumas coisas, como por exemplo ler e escrever, fazer conta, isso é ensino. Educação, com a palavra cheia, ela é outra coisa, ela tem uma dimensão que transcende imensamente a possibilidade, mesmo que a melhor escola possível, mesmo que seja o melhor ensino possível, a educação é muito mais do que isso, muito mais do que isso.
E, portanto, não é papel da escola dar essa verdadeira educação. Mas a gente vive em tempos tão confusos que, de certo modo, a gente exige e espera da escola aquilo que ela não pode nos dar, e a própria escola, às vezes, assume um papel e um discurso que parece que ela vai entregar o que ela não tem como entregar. E pior ainda, a parte do ensino em si específico também acaba sendo muito prejudicada. Por melhor que seja a escola, há uma dificuldade, há uma distância cada vez maior entre aquilo que você aprende dentro da sala de aula e a vida que você vive do lado de fora. Eu me senti numa espécie de limbo entre esses dois mundos, essas duas vidas. Eu sabia o que eu tinha que fazer para ir bem dentro do universo escolar. Mas fora, aquilo que eu aprendia lá não me adiantava de quase nada para fora da escola. Então era meio que assim, tem uma outra frase do Bernard Shaw que eu gosto bastante também, eu não tô citando tudo meio de cabeça aqui, então não tenho a frase textual aqui, literal. Mas ele basicamente dizia assim, que ele teve que interromper a educação dele quando ele foi para a escola. Mais ou menos isso, né? Ele dizia assim, eu vou para a escola para aprender uma outra coisa, a educação eu tenho que fazer aquilo que eu faço fora dela. O que faz muito sentido, a educação acontece quando você... É preciso juntar essas duas partes, né, do que você aprende no ensino com a educação, que é a formação para a vida, né, para o sentido da vida, por exemplo. Que é o sentido da própria educação liberal. Por exemplo, você pegar a educação liberal não tem nada a ver com economia, política, nada disso. Educação liberal é literalmente assim, liberal era quem tinha tempo livre para isso. E a verdadeira educação acontece justamente no uso que você faz do tempo livre que você dispõe. Porque você só aprende aquilo que você realmente presta atenção. E você só presta atenção naquilo que você está livre para prestar atenção. Não tem como você gostar de literatura sendo obrigado a prestar atenção à literatura na escola. Mas tem como você amar a literatura se você, por livre e espontânea vontade, vai ler alguma coisa que te chamou a atenção. Ou seja, a educação está mais perto da hora do recreio do que da sala de aula. Nesse sentido que eu estou falando. Sem diminuir o valor, né, a grandeza da escola de aula, da sala de aula. Bom, foi em 1994 quando eu me dei conta que tem algum problema entre esses dois intervalos aí, né, de sala de aula e vida real. E desde então eu me debato com isso. Primeiro com um náufrago, me agarrando ao que tinha, né, e depois camelando, estudando, aprendendo, etc, etc, até perceber que, dá para ajudar mais pessoas que estão passando pela mesma coisa. É a essas pessoas que eu me dirijo. Eu tive um projeto anterior que chamava-se Os Náufragos, né? Tinha uma confraria dos náufragos, que era justamente por conta disso. Né? E um termo, né, náufrago, que era retirado da filosofia espanhola, do Ortega y Gasset, que a gente pode colocar aqui dentro de um contexto de uma antropologia filosófica, que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. O interessante é que, assim, eu falei para vocês que eu precisava falar muito de circunstâncias. E se você que é assinante assistiu o primeiro vídeo, você sabe que esse é o fundamento dessa área aqui do site, né, do mapa do mundo pessoal. Né? O eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se eu não salvo minhas circunstâncias, não salvo a mim mesmo. O que significa se salvar as circunstâncias depende primeiro de você conhecer que circunstâncias são essas. Então, o conhecer as próprias circunstâncias é absolutamente essencial. Estou falando nesse vídeo justamente dessas circunstâncias nas quais eu estou colocado, nas quais eu me fiz como professor. E justamente por perceber essa dimensão tão grande, né, é que eu fui percebendo que eu não conseguiria ajudar ou orientar alguém se eu fosse para dentro da sala de aula. Eu não fiz tentativas, mas eu fiz duas experiências, tanto numa faculdade, numa universidade, com professores de direito da faculdade da Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná, onde eu me formei, a pedido de um ex-professor meu que queria fazer um trabalho com os professores. E ao conversar com esses professores, eu percebi que eu não teria a menor chance de fazer qualquer coisa que prestasse dentro da sala de aula. Havia uma série de problemas a serem resolvidos ali que não deixavam nenhuma margem, seja de tempo, seja de espaço ou de dedicação para lidar com essa cola entre a vida e o ensino. Também dei uma palestra quando eu comecei a ser professor, eu queria ser professor de literatura de ensino médio. Era isso que eu queria ser. Fui fazer uma palestra sobre vocação, sobre o sentido da vida, para alunos ali que estavam para fazer o vestibular. Acho que estavam no segundo ano, se não me engano, 15, 16 anos. E ali, quando eu vi que dos 50 minutos eu teria que lutar uns 45 para conseguir a atenção deles e o restante para passar algum tipo de mensagem, eu já vi claramente que eu seria uma pessoa muito mais frustrada dando aula em sala de aula do que eu estava como sendo advogado, que era a minha profissão até então. E por isso mesmo eu falei assim, não vai ser dentro da sala de aula, seja do ensino médio, seja do ensino superior. Vai ter que ser meio por fora, vai ter que ser de um jeito meio, vamos se virar nos 30 aqui para ver como é que se faz isso. Bom, existe uma solução, de certo modo, fácil para você dar para o problema,
que é você achar que é o sistema de ensino que é um problema e você apresenta um sistema de ensino alternativo. Então, por exemplo, uma coisa muito comum que muitas pessoas fazem quando sofrem da mesma coisa é buscar uma espécie de educação anterior ao sistema de ensino moderno. Então, as pessoas chamam de educação clássica, o que é o sistema de ensino que vigorava antes. Que ele é melhor do que o moderno, eu não tenho a menor dúvida. Que que vale muito a pena você se dedicar e aprender né, o trivium, o quadrivium, ou seja qual for o método que a pessoa utilize, não tenho a menor dúvida. Mas o problema continuaria o mesmo. Por quê? Porque quando você vai para a tal da educação clássica, você não está resolvendo o problema da relação desse ensino com a vida concreta na qual você está colocado. Porque você pode se formar na tal da educação clássica, mas o mundo não está sendo formado nessa educação clássica. Você vai ter um contato com o mundo no qual, assim, ou você se fecha dentro de uma redoma de educação clássica com pares que lidam com a mesma coisa, e você dificilmente vai conseguir fazer a conexão com a realidade concreta da vida. O problema continua sendo o mesmo. Seja para fazer a relação da vida com o que se aprende em biologia, química dentro da sala de aula, seja para aprender com a gramática do trivium, né, com a música do quadrivium. Que vai conversar mais de perto com a vida, não tenho a menor dúvida. Mas o fato é que, assim, como que pessoas que não foram formadas naquela educação clássica podem dar educação clássica para outras pessoas? Há um problema de circunstância, na qual você precisa redescobrir uma forma de ensinar essa educação clássica que não é exatamente do jeito que se era ensinado a educação clássica lá para trás. Porque as circunstâncias são diferentes e se eu não salvo as circunstâncias, eu não salvo a mim mesmo, a educação clássica, o que quer que seja. Posição pessoal e particular minha. Conheço várias iniciativas que eu não só aplaudo como eu incentivo e eu recomendo que as pessoas coloquem os seus filhos para fazer educação clássica, que aprendam tudo isso. Nada contra. Mas o meu trabalho não é voltado para quem encontra a solução nisso. É justamente para aqueles que percebem que seja no ensino formal, aqui moderno, seja numa tentativa de buscar uma resposta em alguma coisa anterior, clássica, e de repente percebe que, cara, não estou conseguindo. Parece que eu não estou à altura desse negócio aqui. Tem alguma coisa que ainda está faltando. É esse gap, esse hiato, esse limbo. É ali. É para esses que eu falo. Principalmente falando para essas pessoas. E existem outras. Por exemplo, se você for pesquisar aí nos Estados Unidos, você vai ver lá o movimento unschooling, que é um movimento basicamente assim. Não vai aprender na escola, vai aprender com a vida, vamos dizer assim. Ok, beleza. É uma outra tentativa de fazer de tentar fazer alguma coisa. Se funciona ou não sei, porque eu só conheço de literatura esse negócio. Homeschooling, né? Tentativa, vou tirar da escola para ensinar dentro de casa. Né? Bom, você pode, né, evitar vários problemas da escola, pode dar um ensino melhor para as crianças, para os seus filhos, mas continuamos tendo o mesmo problema do hiato. Porque em algum momento essas crianças educadas aqui vão entrar em contato com aquelas que são muito mais, um número muito maior, lá fora. Quando elas forem trabalhar, quando elas forem se relacionar, vai ser com aquele mundo que elas vão se relacionar. E isso não se ensina no homeschooling, isso não se ensina com a educação clássica. Você vai ter um monte de recursos ali, mas que às vezes vão falhar fragorosamente, porque o quanto você está conhecendo de fato as circunstâncias mais amplas nas quais você está colocado. É preciso lidar com isso. E não há, e assim, toda a área da vida humana não existe esse... Alguma coisa ocupa o que antes era a educação, vamos dizer assim. E no nosso caso, no mundo contemporâneo, esse hiato ele foi ocupado por aquilo que a gente pode chamar de um mercado de autoajuda, num sentido muito amplo. Inclua aí coaches, counselings, tutorings, mentorings, todas essas palavras em inglês aí. Coloque terapias de todos os tipos, né? Não só da psicologia, mas de todas as outras. Né? As invenções de moda, né? As pessoas inventam nomes do que for, às vezes dentro mesmo do universo da educação, as pessoas criam novos termos, vocabulários, novas teorias, novas técnicas e vão falando daquilo como se aquilo já fosse conhecido por todo mundo e só ali a turma que fez o curso do sujeito é que vai saber do que ele está falando no final das contas. Ou então pega, né, certas palavras gatilhos e vai se soltando a esmo. Você tem esse ato foi preenchido aí, né, pelo fenômeno da autoajuda. E a circunstância mais próxima ainda trouxe um outro fenômeno que se soma a isso. Porque não é só um mercado de livros, não é só um mercado de terapias, não é só um mercado de um monte de profissionais que tentam lidar com um aspecto que tem a ver com o sentido da vida humana. Né? Como é que a gente descobre o sentido, como é que a gente dá sentido para a vida, como é que a gente lida com os dramas da existência. Né?
A gente pode perceber na filosofia, por exemplo, né, para não ficar só na coisa da autoajuda, que muita gente pode torcer o nariz, mas na filosofia, por exemplo, você pegar ali do século XIX, século XX, a filosofia existencialista, tem a personalista também, ela lida com esse buraco, esse drama da vida humana. O que é a vida humana? Qual é o sentido da vida humana? Tem várias linhas de filosofias existencialistas. Né? No século XX viu nascer a terapia do sentido da vida, lá do Viktor Frankl, ou seja, o problema ele está colocado. Ele está colocado. O mercado da autoajuda é o que foi preencher, foi a resposta, né? Nos mais variados aspectos, né? E das mais variadas formas, né? Das boas até as mais picaretas que você possa imaginar. Tem de tudo, né? Literalmente tem de tudo. Né? E a isso se soma o fenômeno da uberização, que acontece com a ascensão da internet, principalmente das redes sociais. Com as redes sociais e com uma espécie de desenvolvimento natural das possibilidades que tem nela, você viu surgir, literalmente assim, qualquer um que liga uma câmera aqui, começa a falar de alguma coisa, já se coloca como autoridade, já se diz professor, já começa a ensinar, já começa a vender as suas coisas e pronto. De repente você tem assim milhares de pessoas aparentemente falando das mesmas coisas. E aquilo que então temos um problema na linguagem do marketing, qual é a dor do seu cliente, qual é o sofrimento que você vai atender, etc, etc, etc. De todas essas dores e sofrimentos se soma mais uma, que agora eu falei, em quem que eu confio nesse negócio aqui? Quem que realmente sabe do que está falando? Quem que pode realmente me ajudar? Em quem que eu aposto? Porque as linguagens são todas muito parecidas. Os discursos já foram todos muito bem mapeados, né? Você tem todo um discurso retórico, publicitário e tudo mais, assim, que só de ouvir falar vai ser por uma espécie de simpatia, vou para cá, vou para... Como é que faz para fazer isso? Eu não estou me incluindo fora desse contexto. É justamente a circunstância em que eu estou colocado. A diferença, né, para mim quando eu comecei lá em 94, a diferença é assim, eu não encontrava ninguém que estivesse falando algo que minimamente fizesse conexão com essa vida concreta. E quando eu tentava reclamar isso, eu não conseguia nem elaborar isso em palavras, também não sabia quem pudesse me ajudar. Né? Hoje é o contrário. Hoje assim, é fácil você achar um Instagram, alguma coisa, alguém falando de algum problema que você está sofrendo, que você está passando e a pessoa diz que tem a solução. E às vezes tem mesmo, vai saber. Né? E é nesse meio que eu estou. Eu, como professor, eu comecei antes desse universo, eu vi esse negócio surgindo, crescendo, tomando uma proporção gigantesca, na qual de repente eu estou enfiado no mesmo balaio, no mesmo saco de gatos. Eu me lembro de um filme do Clint Eastwood, não sei se você assistiu, mas eu deixo a recomendação. Posso até fazer um vídeo aqui comentando ele, ou até uma aula aí para Travessia. Chama-se Além da Vida, com o Matt Damon. O Matt Damon, ele é um filme, ele não é um filme espírita, tá? Mas ele é um sujeito médium. Ele se conecta com os mortos. Ele realmente recebe no filme, tá? No filme, na história do filme, ele realmente recebe a mensagem dos mortos. Ele realmente fala, ele tem a conexão, né? Acho que é médium que chama, não sei muito bem. E qual é o sofrimento do Matt Damon? É moral, é ético. Por quê? Porque ele sabe que ele tá num mercado em que só tem picareta. Só tem os caras que dizem que fazem o que ele faz, mas não fazem. E ele que faz mesmo se sente mal de monetizar, digamos assim, aquilo que é um talento que ele tem, porque ele sabe que está todo mundo enganando os outros. Mas ele não está fazendo isso. O filme é uma interessantíssima reflexão. Né? E tem uma questão de ciência, acreditar ou não acreditar. E o legal do filme é que o Matt Damon no filme ele realmente tem esse contato. E ele sofre com isso. Eu não estou me colocando aqui no lugar e falar, eu sou o Matt Damon, que eu realmente sei do que eu estou falando e estou no meio de picaretas, etc. Não, eu estou querendo colocar no seguinte sentido. Eu não estou no lugar do Matt Damon, eu estou no lugar do público. Que de alguma maneira procura, não exatamente pelos médios, pelos picaretas, mas que procura por alguma ajuda aonde parece que existe. E nesse meio tem de tudo um pouco. Será que existe algum Matt Damon? Eu não estou me colocando como ele. Será que existe alguém de fato que está fazendo isso? É engraçado que isso fica parecido de novo com a Grécia, no contexto em que Sócrates surge. Porque na época, a gente tem uma visão de hoje, a gente vê assim, o Sócrates era o cara no meio daqueles sofistas. A palavra sofista e o sofismo, ele pega um negócio assim, era tudo picareta e o Sócrates era o único cara decente naquele bagulho lá, naquele contexto. Nada mais falso do que a realidade concreta das circunstâncias das pessoas daquele tempo. Você tinha um ensino sofístico no sentido que era assim, tinha vários professores, cada um deles estava ensinando, tinha os seus alunos, tinha os seus adeptos e vários deles tinham coisas boas para ensinar. Quando Sócrates aparece, ele é mais um deles. Ele não é o Sócrates, ele é mais um professor que está falando de certas coisas. A diferença do Sócrates é que por ele ter, né, algo, não sei se é a mais ou diferente, ou pelo menos uma consciência moral mais aguda e um amor à verdade muito maior,
ele começa a questionar quem é que realmente sabe do que está falando. Porque ele não sabe nada, o Sócrates, eu só sei que nada sei. E quando ele começa a questionar os outros, vai caindo, né? Vai caindo as casinhas, vai caindo as escamas e tudo mais. Eu falei, cara, e agora? A turma está ensinando um monte de coisa, mas ninguém sabe direito do que está falando. Tem muita aposta, às vezes alguma coisa boa, às vezes alguma coisa ruim. O nosso contexto é parecido. A gente tem um monte de Sócrates em volta de nós, mas será que tem algum Sócrates de fato? Ou não tem? O meu Sócrates particular, pessoal, biográfico, para mim foi o Olavo de Carvalho. Esqueça tudo que você acha que sabe a respeito do Olavo de Carvalho com relação à política, essas polêmicas, etc. Não me interessa em absolutamente nada com isso. Quando eu conheci o Olavo de Carvalho foi através de um livro e foi num contexto no qual, ao lê-lo, eu percebia uma verdade que eu vivia. Ele não me ensinou nada. O Olavo não estava me ensinando algo. Toda a parte de filosofia dele, toda a parte que vem depois, muita coisa eu estudei, algumas coisas eu percebi que eu não tinha nem condição de começar a estudar, de entender, etc e tal, mas o que me interessava era justamente quando ele era meio que o Sócrates dentro das minhas circunstâncias. Ou seja, naquela época ele mostrava quão nu estava a instituição formal de ensino da minha faculdade, da minha universidade, todas. Mostrava o quanto tinha um monte de gente ali que estava, um monte de professor que ou era picareta mesmo, ou então até era bom, mas ou já estava desestimulado, ou só estava naquele aspecto meio de ensino, ou não tinha o fundamento de tudo aquilo que estava sabendo. E de repente eu li um sujeito que estava mostrando a nu os problemas, o drama da minha existência e da minha circunstância. Ele foi o meu Sócrates. Né? Então ele me joga uma verdade que eu mesmo sofria por ela, mas não tinha nome para dar, não conseguia. E a partir dali eu comecei a minha travessia. Tem aqui os meus vídeos, se quiser você vai lá e assiste. Hoje é como se tivesse trocentos Olavos para você escolher. É uma circunstância completamente diversa. Né? E aqui, quando a gente entra nessa dimensão, né, a gente tem que entender o seguinte, quer dizer, quando você tem de tudo um pouco, o problema não está em quem está oferecendo as coisas. O drama real é a circunstância concreta no qual, quão mal educados todos somos, como a gente não sabe discernir as coisas, como a gente precisa ser educado mesmo, às vezes até alfabetizado, literalmente falando. As circunstâncias não são fáceis. Né? Nós estamos, é quase como morar num grande lixão a céu aberto em que você tem que ficar garimpando para ver se você consegue reciclar alguma coisa ou encontrar alguma coisa que ainda presta, por mais opções que se tenha hoje em dia. Então, quando eu falo de mapa do mundo pessoal, né, eu estou fazendo referência explícita a esse livrinho aqui, do Julián Marías, que é um filósofo espanhol, discípulo do Ortega y Gasset. Esses espanhóis eles são excelentes antropólogos, antropologia filosófica é com eles. A parte que eles saem disso, quando eles vão falar de metafísica principalmente, aí eu já acho que eles botam os pés pelas mãos. Mas são figuras essenciais. Então, no meu trabalho, né, eu fui entendendo que aquilo que poderia fazer algum link entre os ensinos todos e a vida como tal, estava mais perto da filosofia, estava mais perto da psicologia, em algumas aplicações dela. Né? Então, autores que me foram muito caros e me são muito caros, e que se eu fosse apresentar para você uma bibliografia do que você lê, do que estudar, seria dentro desse universo da antropologia filosófica. Só que o problema é o seguinte, né? Você ler antropologia filosófica ou fazer um curso é entrar no universo de ensino. E o meu negócio aqui não é o ensino da coisa, é o que desse material, desse conteúdo, de fato serve para eu usar no dia a dia, na minha vida. Essa é a ideia do náufrago, do Ortega y Gasset. É aquela ideia de assim, que tem, agora não vou me lembrar, acho que é o Rosenstock-Huessy que diz assim, quando eu estou numa guerra, né, o Hemingway dizia que o mais importante é saber quem está do meu lado na trincheira. Isso é um dos pontos, mas também é um dos pontos, assim, o que eu realmente tenho aqui para usar para poder encarar essa circunstância, esse drama que eu estou vivendo. Né? É mais ou menos assim, você tem que pagar uma conta, quanto dinheiro você tem no bolso aqui agora. Não quanto você pode vir a ter ou quanto está guardado em algum lugar. Então, ou seja, aquele conteúdo que realmente faz parte da sua personalidade. É o que me interessava. Então, eu fui encontrando do Julián Marías com esse mapa do mundo pessoal. Ele tem um livro de antropologia filosófica, que acho que está fora de catálogo por enquanto, e tem esse mapa do mundo pessoal, que é uma atualização, algo mais, como é que se diz, de divulgação também desse trabalho, um retrabalho sobre isso, que é muito didático. Esse aqui você encontra com certa facilidade. Mas quando você lê o mapa do mundo pessoal, você vai ver ali certas estruturas, certas categorias do que é o mundo, o seu mundo pessoal, o seu mundo concreto. Mas ainda assim a gente fica com categorias mais genéricas. Eu gosto dessa ideia do mapa do mundo pessoal, que é por onde você começa a prestar atenção para você meio que se achar nessa vida, para a gente chegar nessa frase do Ortega y Gasset, que para mim ela é ainda mais próxima do pessoal, né, do que qualquer outra coisa.
Porque quando ele fala, eu sou eu e as minhas circunstâncias, e se eu não salvo minhas circunstâncias, eu não salvo a mim mesmo, perceba, essas circunstâncias são muito concretas, são aquelas em que você está colocado. E ninguém pode saber mais sobre elas do que você. Só pode ajudar a você conseguir enxergá-las melhor, a dar nome para essas coisas. Mas não tem nada que... o ensino que possa ser dado para isso, ele é secundário. O mais importante é você conhecer essas circunstâncias. E qualquer coisa pode servir para você entender melhor a circunstância em que você está colocado. Ou as coisas começam aí, nessa sua realidade pessoal, ou nada feito. Por isso que nessa área aqui do mapa do mundo pessoal, tem tanto uma parte ali meio de se você está muito perdido da vida, para você já meio que achar um fio da meada. Tem uma parte ali que é para quem perdeu tudo, quem está assim, passando por um processo de luto, não só por morte, mas por alguma perda, falência, qualquer coisa que o valha, doença. Né? Também por uma dimensão nos relacionamentos pessoais, amorosos, de amizade. Né? Para quem está tentando recomeçar do zero. Eu tento colocar aqui dentro, e vou fazendo isso aos poucos, e por isso é o mapa do mundo pessoal, porque ainda é genérico, mas já tentando mapear certas circunstâncias que são as que a maioria das pessoas que chegaram até mim, dos meus alunos, eu fui vendo que há uma certa comunidade de circunstâncias em que algumas eu consigo ajudar a pessoa a conhecê-las melhor, a se orientar melhor e a partir delas começar efetivamente a sua travessia. Essa é a ideia, então, do mapa do mundo pessoal. Né? E os autores que me ajudaram nisso e me ajudam, além do Ortega y Gasset e do Rulli Marias, você tem o Louis Lavelle, por exemplo, que é um filósofo também de antropologia filosófica maravilhoso. Né? Aqui tem oficina de leitura dentro do Travessia, que é o Erro de Narciso, e agora eu estou fazendo um que é A Consciência de Si, justamente para você tomar consciência não só das circunstâncias, mas dos aspectos do eu sou eu, né? Dessas circunstâncias. Poderia citar outros, como por exemplo o Gabriel Marcel, o Husserl, o Karl Jaspers, o Kierkegaard, que é um dos mais famosos, o Martin Buber, o próprio Viktor Frankl é um que eu utilizo muito, né? Inclusive tem uma aula aberta, que eu acho que eu vou disponibilizar aqui no YouTube, inclusive, que é justamente como é que você dá sentido para a vida de modo mais imediato, né? E eu faço uma articulação de alguns conceitos que o Viktor Frankl fala sobre o sentido da vida com a teoria das camadas da personalidade do Olavo de Carvalho, que é o outro autor que eu trabalho aqui, essa dimensão de camadas da personalidade. Né? O Gabriel Marcel, por exemplo, ele tem uma como é que é uma expressão que ele usa? Eu acho que é um mundo quebrado, que ele fala assim, do quanto a gente está... Como a gente tem uma educação, um ensino muito científico, vamos dizer assim, e a ciência é muito feita de problemas e soluções, a gente fica muito reduzido a isso. Uma dimensão mais espiritual, a realidade concreta da vida, o drama existencial da gente não saber o que fazer a cada instante, a dimensão histórica da nossa vida, a narrativa da nossa vida, fica muito distante deste mundo quebrado que virou o mundo do ensino, aquilo que a gente consegue enxergar. Ele fala muito sobre a dimensão do cotidiano também, ser muito repetitivo, e por isso mesmo às vezes você não para fazer uma reflexão mais profunda sobre o teu próprio ser. E uma coisa muito legal que eu fui percebendo disso é que a antropologia filosófica, ou mesmo a psicologia, ela vai identificar certas estruturas, certas características, ela pode mapear muita coisa, né? Ela mapeia esse mundo pessoal, mas ela não consegue encarnar-se em algum mundo pessoal, efetivamente falando. Quem consegue fazer isso é a arte. E aí entra uma profunda utilidade pedagógica dos romances, pelo menos a partir do século XIX. Já tem antes, mas principalmente a partir dali. Porque é neles que a gente consegue ver esse mundo pessoal de maneira muito concreta. Para dar o exemplo talvez maior de todos, Dostoiévski. Quando você vai conhecer o drama de Raskolnikov em Crime e Castigo, você verá ali um homem que está racionalmente escolhendo os seus fins, os seus objetivos, quer isso e quer aquilo, e ele não dá conta da dimensão pessoal da própria consciência moral dele, que literalmente não deixa ele realizar os seus planos, porque tem uma dimensão nele que é maior e mais forte do que qualquer outra. A dimensão espiritual, por exemplo, nos grandes dramas e angústias de Dostoiévski, te coloca diante, às vezes, dos seus dramas, que não são, às vezes, dramas de escolhas de vida ou não. Algo que amplia enormemente. Enormemente a tua consciência de si. Isso faz com que você comece a olhar para a dimensão das circunstâncias da sua vida, não só como circunstâncias, mas como limitações. E às vezes como um destino. E aqui entra a necessidade de você ampliar essas circunstâncias no sentido de você ampliar as possibilidades do que você quer fazer da sua vida e as possibilidades de outros destinos possíveis. E isso é a formação do imaginário. Quando você
joga a luz desses romances, por exemplo, que eu estou falando, não só eles, mas quando você joga a luz desses romances, você entende melhor a sua própria circunstância. E ao entendê-la maior, você automaticamente já ampliou essas circunstâncias. Você ampliou as suas possibilidades de vida. O aspecto de formação do imaginário, ele entra aí, dentro desse contexto. E é por isso que quando eu dei o curso sobre as camadas da personalidade, para cada camada eu trabalho com um filme. Porque, de novo, pouca gente lê, então eu tenho que trabalhar mais com o audiovisual. Justamente porque não me interessa ficar falando teoricamente, descritivamente da tal camada da personalidade. Me interessa que você veja essa dimensão dessa camada em você, na sua realidade concreta. E nada encarna melhor do que a arte narrativa, que tem o ser humano, então, né, a condição humana por objetivo. Né? Então, a ideia do meu trabalho, no final das contas aqui, não é exatamente criar um método, né? Porque até o método eu acho que depende muito da circunstância pessoal do aluno, né? Mas tem sim mais uma técnica, né? De tentar utilizar tudo que é possível de se aprender através do ensino, e eu leio de tudo um pouco, eu dei algumas referências aqui porque da parte mais da filosofia, da psicologia, porque eu não costumo dar isso justamente para as pessoas não acharem que elas vão encontrar a resposta para o sentido da vida dela lendo o Viktor Frankl, lendo o Louis Lavelle, lendo o Ortega y Gasset. Você vai encontrar muita coisa ali, mas as suas circunstâncias são só suas. Eles podem jogar muita luz, né? Mas essa travessia de dentro de você para fora, que é o sentido da própria educação, conduzir você para fora de você, é só você que pode fazer. E entra aí o grande papel do que deveria ser um professor, né, e um orientador. Alguém que presta atenção, alguém que já viveu o suficiente para conseguir também viver dentro, ou conseguir entender a circunstância que você está colocado e te ajudar a fazer esse processo de ampliação das suas possibilidades de vida e de travessia. E não é exatamente ensinando nada, mas às vezes é literalmente tendo uma relação, que é uma relação dramática que se estabelece sempre, né, num contexto de ensino. Tem um livro maravilhoso do Jörg Steiner, que ele diz assim, Lições dos Mestres, onde são palestras que ele deu, e ele vai fazendo uma análise justamente das relações entre professores e discípulos. Ele começa lá com Sócrates, inclusive com Alcibiades, e vai passando por vários, para ele mostrar justamente como é dramático essa relação. Né? Como é uma relação que pode ser trágica, como é uma relação que envolve uma série de aspectos que tem muito mais a ver do que apenas aquilo que está sendo ensinado efetivamente dentro da sala de aula, digamos assim, né? ou aquilo que o professor tem para ensinar o aluno efetivamente falando. Tem menos a ver com um conteúdo e muito mais com uma relação verdadeiramente humana. É um outro livro que eu te recomendo para você entender um pouco melhor o que seja a dimensão da relação professor e aluno. Um drama que, por exemplo, está mais mapeado até dentro dos consultórios de psicologia, né? Porque desde o Freud que tem o fenômeno da transferência e contra-transferência, né? Dentro do consultório, ou seja, o consultório, o paciente ele transfere a sua própria consciência, de certo modo, para o psicólogo e em algum momento ele vai ter que tomar lá de novo, aí vem a contra-transferência. Parte do psicólogo, do terapeuta, ou do professor, porque isso também acontece no ensino, né? Saber trabalhar essa dimensão da confiança, da fidelidade, da lealdade, da expectativa, da projeção, da esperança, né? Não se colocando numa posição de ser um guru, né? Um grande mestre que vai fazer isso, muito pelo contrário. Né? É preciso nunca deixar o aluno escapar do drama da escolha da sua vida. Você não pode ser o sujeito que dá a ele a resposta efetivamente falando. Não é você que resolve os dilemas morais e os dramas morais. É a própria pessoa que tem que tomar essa decisão. Né? Mas o professor está ali justamente como um orientador, justamente como aquele que faz pontes, justamente como aquele que consegue, através do diálogo, né, fazer com que um eu apareça a partir do contato com um tu. E era isso que o Martin Buber falava, não existe eu sem um tu antes que me institua. Ou, como diria o Louis Lavelle no seu livro Erro de Narciso, o segredo da intimidade está quando você deixa que alguém te conheça antes que você mesmo se conheça. Então, de certa forma, a própria travessia da educação, ela começa lidando, conhecendo essas circunstâncias e mergulhando cada vez mais dentro de você, para daí você sair e ampliar enormemente essas possibilidades. A ideia que eu tenho, então, do mapa do mundo pessoal dentro do site é aos poucos ir mapeando essas circunstâncias enquanto eu estiver vivo, para ir ajudando, né, aquele que quiser ser ajudado e que acredita que eu possa lhe ajudar em alguma medida. E é claro que tem etapas posteriores disso. Quando a gente vai falar sobre maturidade, quando a gente fala sobre vocação, só dá realmente para falar sobre essas coisas depois que a gente fala a respeito disso. Talvez eu faça mais um vídeo aí fundamentando um pouquinho melhor
essas coisas. Mas esse aqui acho que já ficou longo demais. Eu espero que eu tenha sido razoavelmente didático e claro. Talvez eu não tenha uma resposta ainda pronta, resumidinha, para te dar. Afinal, você é professor do quê? Né? Ou por que você não dá, né, aula em faculdades, escolas, etc e tal. Talvez eu ainda não tenha essa resposta, mas talvez eu tenha feito você entender do que é que eu, professor do que eu sou e por que é que eu estou aqui e não numa faculdade ou numa escola. Até o próximo.